Não olha agora, mas o Steph Curry, você se lembra dele, né? Tricampeão da NBA, BMVP sendo a segunda vez unânime, a cara do Golden State Warriors durante a dinastia Warriors da década passada, o irmão do Steph Curry, se você preferir assim. O cara que se errar as próximas 500 bolas triplas ainda vai ter um aproveitamento melhor da linha de 3 pontos do que o próprio Ray Allen. Você se lembrou? Então, se você não se lembrou, não tem problema, porque o episódio 38 do Pads e Regatas Podcast é praticamente uma ode ao homem. Porque o que ele vem fazendo em 2021 e 2022 não tá no gibi, gente. Se em 2015 e 2016, no pleno dos seus poderes, ele fez uma façanha de ser o primeiro jogador na história da NBA a converter mais de 400 bolas triplas. Esse ano o homem está simplesmente projetando para 467 bolas de 3 convertidas. A gente está falando aqui de uma média de 13,5 bolas chutadas por jogo. O próprio Harden, se vocês forem lembrar, há uns anos atrás, estava chutando 13,2. Mas a diferença aqui é que o Harden estava chutando com um aproveitamento ótimo, vamos dizer assim, de 37%. O Steph está convertendo 42% dos tiros de 3. Surreal. Inacreditável. E é por isso que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merencio, a gente tinha que falar não só sobre o Warriors, candidatíssimo ao título, lembrando que os caras ainda estão sem o Klay Thompson, mas falar desse homem, desse brinquedinho assassino, do grande terror da NBA, Steph Curry. Então, você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita o teu fone de ouvido, que tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte, tá no ar mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Com vocês sempre, eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar de alguns tópicos que nos chamam a atenção. Tavinho me ligou aqui falando, cara, a gente precisa falar desse cara, a gente precisa falar desse cara, a gente precisa falar desse time. Então, eu já quero que você já me diga qual que é o nosso primeiro tópico, mas não sem antes falar sobre os nossos salves de hoje, a nossa sessão Enzo de abraços efusivos. Salve para o nosso fã número 1, nosso fã mirim, Enzo. Fala, meu querido, tem salves desse lado aí? Com toda certeza, meu primeiro salve, né, Flavinho? Como sempre, vai para o nosso querido Enzo. Mas o meu salve aqui vai ser para um ouvinte nosso aqui, recorrente aqui da nossa sessão de efusivos abraços, que é o nosso querido Igor. Igor, torcedor aí no nosso Indianapolis Colts, do nosso não, do dele, pelo amor de Deus, nunca mais Carson Wentz, tô livre dessa draga. Mas eu queria agradecer, mandar um efusivo abraço pro Igor, que fez uma indicação fantástica pra gente ali, pra nossa sessão do Netflix and Chill. Pra quem não tá sabendo, dá uma conferida no nosso @Pads e Regatas, que todo sábado a gente lança, né, a nossa coluninha semanal do Netflix and Chill. E a indicação desse sábado agora aí foi a série Colin em preto e branco da Netflix, indicação do Igor. E, cara, é uma série assim fantástica. Quem não viu, tá perdendo tempo, veja. Se você ainda não conferiu, dá uma conferida lá no nosso post e aproveita para salvar se você não conseguir ver agora, né, meu parceiro? Mas, Igor, meu chefe, super obrigado aí pela indicação, forte abraço e eu tô só vendo ele na nossa liga, Flavinho. Tá eu tô só de olho ali nele ali com aquele 6-4 ali. Vem brabo, vem brabo. Ele vem forte. O meu salve dessa semana vai pro antigo coach meu de basquete. Jogou comigo na carreira universitária. Opa! Então, que é isso, jogador? Um grande abraço para o senhor Thales Habib. Coach Habib? Coach Habib, era exatamente esse o apelido dele. E então queria dar um abraço, aprendi muito de basquete com ele, e a gente troca até hoje, e ele assiste e não perde nenhum dos nossos episódios. Então aquele abraço efusivo e saudade, meu querido. Pô, que privilégio ter um coach ouvindo a gente. Quem é isso, meu mano? Salve, forte abraço aí, mano.
Abração, então agora vamos começar. Eu queria que você começasse. O que era de tão importante que os nossos ouvintes precisam saber sobre o nosso querido Golden State Warriors? Flavinho, pela madrugada, Flavinho. Eu sei que a gente tá aqui chegando, né? Pra quem escuta o Pé de Regata já tá vendo aqui, a gente tá na toada NBA, NBA voltou com tudo, mas não tinha como a gente não chegar e falar dos caras, porque, vamos ser sinceros, a gente tá falando aqui de 12 temporadas pra dentro, a gente já tá falando de 3 Larry O'Briens, a gente tá falando de 2 MVPs, sendo um deles unânime. E ainda assim, Flavinho, o Steph Curry continua entregando pra gente tudo aquilo e mais um pouco do que a gente esperava. Será? Quando ele saiu de Davidson? Ninguém tinha a dimensão do que ele ia se tornar. Mas vê que 12 temporadas depois, num começo de temporada sem Clay, com um elenco relativamente jovem, reformulado, de umas peças que não tinham dado muito certo. Forte abraço, Kelly Oubre Jr. Dito isso, Flavinho, os caras começarem nessa toada e 13 jogos pra dentro, datando aqui o podcast aqui, a gente tá gravando isso aqui numa terça-feira, 16 de novembro de 2021, às 8h08, horário de Brasília, Flavinho. Como é que você não tá, aproveitar que o 8h08, né? Como é que você não fica pensando no Steph Curry e o que ele tá fazendo, meu irmão? Porque, vou te ser sincero, quando você pega as médias e você olha ali no basicão do box score, quando você olha ali no basicão das estatísticas, você pensa assim, opa, peraí, o cara tá chutando só 38% da linha de 3 pontos? Eu sei que, assim, pra mim que sou torcedor do Sixers, Flavinho, isso aí é um sonho, inclusive, de ter jogadores chutando nesse clipe. Mas tudo bem, deixa passar. Mas pro Curry isso não é normal, né? Afinal de contas, ele tá, o quê? São 12 temporadas sem nunca ter chutado abaixo dos 41%. E aí, irmão, quando você olha ali a média dos tiros de campo em 44,2%, você fica assim, putz, peraí, o que tá acontecendo pro Warriors com o Draymond Green? Um evidente declínio físico, mas sempre, né, com aquele QI de quadra absurdo. Mas o que tá acontecendo aqui pro Golden State Warriors tá nesse começo de temporada tão arrasador? A gente tá falando aqui do melhor recorde da NBA. Vamos ser sinceros, a gente aqui, nós dois aqui, a gente já tava esperando um começo bom. Mas você esperava o topo do Oeste? Você esperava isso com essas médias do Steph Curry? Porque eu tenho uma teoria, mas eu quero saber de você, Flavinho, o que tá acontecendo pro Warriors estar aqui, no topo do Oeste, no topo da NBA como um todo, a liga como um todo? Primeiro, o nosso querido Steph Curry tá jogando como se tivesse 23 anos, 24 anos, né? Só que ele tem 33. Ele tá jogando com 28 pontos por jogo, o que é absurdo, né? Para esse cara, que muitas pessoas já decretavam um declínio dele, né? Apesar, mesmo ele tendo feito chover na temporada passada, pouca gente se lembra, mas na temporada passada foi a melhor temporada dele em termos de pontos, né? Pontos por jogo. Ele, por ser um jogador que é armador de quadra, ter um aproveitamento de quadra de 48%, isso mostra um nível de outro mundo de alienígena que é o Steph Curry. A gente não pode se enganar. Apesar desse ano as porcentagens dele terem caído um pouco, a gente não pode esquecer que esse é o maior arremessador que já pisou em qualquer quadra de basquete. Então, é porque ele só parece, né, uma criança inofensiva. O apelido dele é bonequinho assassino. Mas é importante colocar a grandeza desse cara. É muito difícil vir alguém a jogar e ser tão abençoado com uma mira tão boa quanto o Steph Curry. E ele era um bom jogador em Davidson, mas ele não era isso. Ninguém podia projetar que ele seria isso. Então isso deve muito por mérito deles e de desenvolver o próprio jogo e elevar o próprio talento a níveis absurdos. Mas, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, o Steph Curry é o maior
é o maior culpado, vamos dizer assim, né? Quem tem mais mérito nisso, nessa performance dos Warriors, mas ele tá longe de ser o único, tá, cara? Os Warriors não estão onde eles estão se não houvesse crescimento interno da galera. E aí eu tô falando de Andrew Wiggins, sim, aquele mesmo, que tá com 18 pontos por jogo, e com a diferença de que agora o Andrew Wiggins defende, sem a pressão de ser a primeira opinião, a primeira opção do time, sem essa pressão, o Andrew Wiggins está voando, essa é a parada. Andrew Wiggins finalmente se tornou um jogador de 47%. Oi? O novo LeBron. Novo LeBron, nunca vai ser, LeBron. mas ele tem um talento atlético absurdo, tem 26 anos, perdão, e 47% de aproveitamento de quadra, com agora os stats defensivos, quase uma roubada de bola por jogo. Então isso faz total diferença. Mas o cara que eu quero chamar a atenção, e aí a gente tem outros, né? A gente tem Gary Payton II, que é um especialista defensivo, que finalmente está recebendo minutos, merecidamente. Mas o cara, e além de Damian Lee também, que é um veterano de 29 anos, tá contribuindo com 11 pontos por jogo, mas eu quero chamar a atenção de duas coisas. Klay Thompson ainda nem chegou, Klay Thompson ainda nem tá jogando. Imagina que se o Klay Thompson voltar com 70% de Klay Thompson, o que esse time pode fazer. E o nome do cara que eu quero compartilhar com vocês é Jordan Poole. O nome dele, ele é um armador de Michigan, de 22 anos, tá? Foi primeiro pick, né? Primeiro round, né? Seleção de primeiro round do Golden State Warriors em 2019. E ele é um cara que foi a pessoa que mais se desenvolveu desde o ano de calor até agora, tá? Então ele foi no primeiro ano dele, ele já deixou uma boa impressão, com 8 pontos por jogo, quase 9. Segundo ano, ele aumentou o aproveitamento dele de quadra, foi para 12 pontos por jogo, sendo uma parte maior da rotação. E o terceiro ano dele, que é esse ano, ele está com quase 30 minutos por jogo e 17 pontos por jogo, com 43% de aproveitamento de quadra. E isso, para mim, ele é a grande diferença do Warriors do ano passado para esse. Jordan Poole crescendo tem sido a grande razão para mim, depois de Steph Curry, pelos Warriors estão como eles estão. Agora, última coisa que eu vou falar é o seguinte: ele joga na mesma posição do Klay, e eu quero saber o que vai acontecer com os números de Jordan Poole e onde que eles vão colocar esse aproveitamento quando o Klay voltar. Isso daí isso por si só já é papo para uma cerveja inteira, né, Flavinho? Mas ainda falando sobre o homem, tá, Flavinho? Eu vou te dizer o seguinte: é surreal pensar que ele é ainda a cara da liga para mim. Eu ainda acho que a gente vai discutir isso aí um pouco mais à frente, mas a importância do Steph aqui é o seguinte: nessa sequência aí de 11 vitórias e 2 derrotas só, a gente não pode dizer também que o Warriors se reduz, justamente pelo que você falou, ao Steph. Porque, assim, o que é bem pontual foi no jogo 2 contra o Clippers na explosão para 45 pontos. Foi assim no jogo contra o Atlanta Hawks, que foi o jogo de 50 pontos. Foi assim também agora contra o seu Chicago Bulls aí, né, com os 40 pontos. Então, assim, são jogos bem pontuais nos quais o Curry, é aquele motivo que a gente tava falando, né, do League Pass Alerts, né? Mas aí, Flavinho, o que me chama a atenção e o que me traz sempre pro Warriors aqui é justamente isso. É o Steph percebendo também esse elenco, mesmo sem o Klay, com uma série de como é que posso dizer? Não são vantagens, como é que posso dizer? Com peças que se encaixam mais no que ele tá disposto a fazer com essa idade, com o que ele tá querendo provar em quadra, tá? Se é que ele ainda quer provar alguma coisa ou se ele tá só jogando basquete. Porque, Flavinho, a gente tá falando do terceiro maior número, não melhor, número de arremessos contestados da equipe, tá? Do Warriors. Você nunca imaginaria isso, mas é o senhor Steph Curry. E ele tá permitindo só 39,8% desses arremessos. Eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, que o Steph Curry é um all-defense team. Eu não tô falando isso, pelo amor de Deus.
Mas o impressionante aqui é pensar que com a idade, a capacidade dele de, inclusive, defender armadores maiores cresceu, cara. É excitante, real excitante falar. Me deixa animado de ver um jogo qualquer contra o Hornets da vida, no qual, no primeiro momento, é o Gary Payton II que você trouxe aí, vindo numa pressão quadra inteira no armador adversário, e logo assim que o armador adversário passa da meia quadra, a gente vê o Curry, num jogo de uma terça-feira qualquer, no jogo 8 da temporada, pressionando o cara. Então, assim, ver nessa... Como é que posso dizer, Flavinho? Nesse elenco, como é que ele pode otimizar o jogo? E o primeiro jogo da temporada, Flavinho, foi bem uma imagem para mim do que ele está disposto a fazer. O triple-double dele contra o Lakers na abertura da temporada concretiza, né, o que a gente pode esperar dele até o final, se pelo amor de Deus, Deus me livre e guarde, nada acontecer, né? Mas dito isso, Flavinho, as peças são fenomenais e eu acho o seguinte, que quem dera eu tivesse com essa dor de cabeça que você falou de pensar como é que eu vou comportar Jordan Poole com a volta de Klay Thompson. Primeiro que isso te dá tranquilidade e conforto para voltar o Klay Thompson muito, muito mais tranquilamente. Você não vai forçar o cara, ainda mais sabendo, né, a quantidade de jogos de temporada regular e playoffs que o Golden State Warriors passou aí nessa última década. Então eu acho o seguinte, no primeiro momento, Flavinho, pro Warriors a saída faz a volta do Klay Thompson ser uma coisa bem, bem, bem suave, não força. Por mais que ele queira jogar, segura ele ali na rédea mais curta e quando ele tiver 100%, aproveitar esse momento aí do Jordan Poole para falar, meu amigo, a second unit é tua. Vem do banco, traz essa galera, porque assim, intensidade você vai ter até com o Toscano Anderson, mas a capacidade de pontuar você precisa a todo momento quando você tiver com o Curry no banco. E aí, com o Curry, inclusive o Klay Thompson também, quando tiver de volta, né? Mas eu queria saber de você só uma coisinha, Flavinho. Kuminga. Chegamos nele. Chegamos no nome que ninguém imaginaria que a gente já tá falando já. Jonathan Kuminga pra você. E aí? O que você tá achando até então? Porque eu vou te ser sincero, tá? O que o Toscano Anderson falou e o próprio Kevin Looney depois do jogo contra o Bulls, da intensidade, né, e da falta que eles sentem quando o Kuminga não tá em quadra, é a certeza de que o Warriors finalmente voltou a acertar no draft, Flavinho? Será possível? Cara, bem, o Kuminga deve ser muito legal você ver o Kuminga jogar em quadra, porque ele é daquele tipo de atleta que a gente não vê sempre e que você fala assim, caramba, as coisas são tão fáceis para esse cara que, tipo assim, eu treinei minha vida inteira para poder conseguir fazer isso moderadamente bem, e esse cara com 19 anos, ele, como diz o nosso amigo Mike Zito, ele pula alto, pula mais alto que todo mundo, é mais rápido que todo mundo e tudo mais. Só que ele é como se fosse uma Ferrari desgovernada, entendeu? Então você tem que colocar limites para esse cara. Enquanto ele se desenvolve, enquanto ele desenvolve as outras habilidades dele, né, enquanto ele desenvolve visão de quadra, visão de jogo, jogar do jeito que o Warrior joga. Mas existe um valor para esse cara, porque você pode colocar ele como um 5, você pode colocar ele como seu pivô contra alguns matchups e ele fazer 3, 4 bloqueios por jogo em papo de 15 minutos. Ele é esse nível de atleta, né? Então, sabendo utilizar, né, ele nos 2 jogos que eu vi contra o Chicago, ele jogou muito bem, e contra o Charlotte também, em minutos reduzidos, né? Mas, pô, 9 e 5, 9 pontos, 5 rebotes, e contra o Chicago, 8 pontos, e 3 rebotes ofensivos contra o Charlotte. Então, assim, é um jogador que tem muita energia e pode ser usado, deve ser usado com moderação, mas pode ser usado. Ele é um cara que tinha potencial, a gente falou sobre isso aqui dentro, né? Pode ser um acerto do Warriors, mas é cedo para falar. Mas o que me surpreende é ele estar entrando em quadra, né?
E o que me surpreende, ele tá entrando em quadra, mas assim, é a boa recepção, inclusive, né, e os bons comentários dos veteranos, né, cara, porque não foi só o Toscano Anderson e o Kevon Looney falando, tá? A gente tá falando aqui também do Draymond Green e do próprio Andre Iguodala. Então, assim, o que ele também não se beneficia de ter esses caras no treino aí diário aí com o Warriors, porque assim, quando você tá ali brigando por minutos com caras dessa magnitude e você tá vendo ali que se você der um mole, tem um Toscano Anderson, tem um Gary Payton, tem um Damian Lee querendo brigar por cada fiapo da bola. Isso daí tá sendo legal porque, assim, quem tinha questões, né, com player development do Warriors depois da escolha do Wiseman, tá sendo um belo de um tapa aí na cara, né? E aí aqui, Flavinho, eu inclusive vim pegar o nome do diretor de desenvolvimento de jogadores. Um abraço aqui, um salve especial para o senhor Jama Malalela. Jama Malalela. Tá mandando então, aqui, bem. Um forte abraço. Ouvinte, inclusive. Ouvinte, claro. Eu ouvi direto. Perdão, inclusive, por errar seu nome, meu amigo. E sem contar que temos boas notícias também com Jonathan Wiseman, né? Perdão, James Wiseman. Voltando em breve. Ele e o Clay foram liberados para jogar com o treinamento de 5 contra 5. Só piora, né, Flavinho? Então, assim, o Warriors, nenhum time tá posicionado para uma troca grande como o Golden State Warriors, tá? Nenhum time tem tanto talento. Agora, o que eles vão ter que decidir é se eles conseguem ganhar sim. Essa é a minha primeira pergunta para você. Se esse time, com as adições de Clay e James Wiseman, consegue ganhar ou é uma ameaça para o título sem fazer nenhum movimento muito grande de trade. E a gente consegue ir preservando a química do time, ou se eles fazem até a trade deadline um movimento para ir pegar um Damian Lillard. Imagina o Damian Lillard jogando junto com o Clay e com o Curry. Imagina se você é a defesa, quem que você escolhe marcar, entendeu? Vira essa boca pra lá. Imagina um Ben Simmons distribuindo uma bola, distribuindo o ataque do Golden State Warriors. Gostamos, hein? Certamente o Golden State Warriors tem muito armamento aí para poder fazer qualquer tipo de troca, tá? Desde prospectos como o Jonathan Kuminga e o James Wiseman, com veteranos, Jordan Poole também, por que não, né? Um prospecto, veteranos como Andrew Wiggins e como Damian Lee. Não se esqueçamos que o contrato do Draymond Green é horrível. Então, assim, eu quero saber de você. Eles são concorrentes ao título esse ano, com a volta de Clay e com a volta do meu querido James Wiseman, ou eles ainda precisam de uma troca para levá-los nesse patamar? Flavinho, a gente tá vendo o Steph at his finest. Eu falei aqui em off contigo antes da gente começar a gravação sobre o Steph tá jogando o melhor basquete dele, inclusive do ano, né, do ano do MVP unânime, por ser um Steph mais all-arounder. Mas aí eu voltei aqui para dar uma olhadinha. 2016 foi uma coisa muito louca, inclusive que eu acho que vale a pena a gente revisitar um pouquinho mais à frente. Quem sabe mais à frente, talvez num 2-minute drill. Mas o ponto é o seguinte, meu irmão. Se a gente tá tendo esse começo de temporada sem essas peças que a gente tá falando aqui, com um Kuminga em claro desenvolvimento, e a gente tá vendo um Warriors liderando o Oeste, sem inclusive a necessidade do Steph estar sendo sobrecarregado, apesar dele ter jogado aí 9 jogos entre 30 e 39 minutos, eu acho que é possível sim, Flavinho, até mesmo sem uma troca, tá? Eu confio no que o Warriors tem, no core que o Warriors tem, e eu ainda acho que existe ainda aquela vontade ali, por mais que não tenha necessidade de se provar nada para ninguém, mas sabe, imagina só a vontade, a delícia que seria para eles beliscarem mais um título passada de dinastia, porque poucas vezes a gente pensa num time post-prime sendo campeão de novo. E eu não vou botar aqui o Spurs nessa lista aqui, Flavinho, porque a gente tá falando de 22 temporadas aí brigando ali nas cabeças. Mas eu tô dizendo aqui, por exemplo,
depois da run dos anos 80 do 76ers, depois da run do Detroit Pistons do final dos anos 80 no começo dos anos 90, depois que a gente teve a run do Chicago Bulls dos anos 90, depois que a gente teve o próprio three-peat aí do Lakers, a gente sempre vê uma franquia tentando se reconstruir. A gente nunca vê depois de um intervalo aí de são quantos anos agora? 3 anos desde o último título do Warriors? Imagina só quantos pontos a mais na batalha aí dos legados não ia adicionar na carreira do Steph Curry. E ainda mais incluir isso numa temporada que até talvez o Natal o Klay não tivesse jogado. Então acho que assim, é possível sim, o time tá com gás, as peças, como você falou aí, né, complementares, a sensação que eu tenho é que estão sempre com aquele medo de pegar o seguro-desemprego, então brigam realmente. É empolgante, bicho, ver o Damian Lee. Por mais que não tenha o basquete, sabe? Tem a garra, é aquilo que o Jalen Rose fala, a gente já falou aqui nesse podcast, tem jogadores de NBA que estão pela skill e tem jogadores que estão pela will, tem jogadores que estão pela habilidade e jogadores que estão pela garra. E esses jogadores, né, os chamados scrappers, né, a galera do terrão, que a gente chama aqui dos operários, né, os copeiros, estarem nessa sinergia, Flavinho, é possível sonhar assim, cara. Os caras têm o maior shooter da história da liga. Por que não? Bem, eu acho que o Warriors vai ter que ter algumas conversas difíceis, porque quando você tem, eu sou a favor de que você faz o que você tiver que fazer para aproveitar o auge da sua estrela. O Steph Curry, apesar de eu não vi nada igual à temporada de 2015-16 do Steph Curry. Eu ainda não vi nada igual. A única diferença para a temporada de agora é que ele está chutando de mais longe ainda, o que é mais absurdo. Mas o Steph Curry, 2015-2016, ele me dá sempre essa sensação, mas 2015-2016 em particular, ele passava a mensagem e a ideia de que jogar basquete era ridículo de fácil. Era só jogar a bola para cima e a bola caía. Era alegre. Era muito tranquilo de jogar basquete. Então, o Curry passa essa imagem, e o fato dele ainda estar ainda com 33 anos, e eu particularmente achava que ele já iria decair um pouquinho nessa transição aí para um veterano dos seus 30 e poucos anos. Os tornozelos. Pô, e o estilo de jogo que ele joga, né, cara? Mas eu, assim, tô muito surpreso, felizmente surpreso. Mas vamos supor que você projete 2 anos a mais de Steph Curry nesse nível agora. Você troca quem você tiver que trocar, você faz o que você tiver que fazer para você colocar o melhor jogador possível perto do nível dele para jogar com ele. É isso que você faz se você é uma franquia. E aí me desculpa o Draymond Green, que tá decaindo, o corpo do Draymond Green tá traindo ele, porque os corpos são diferentes, acontece, galera, não tem jeito, não é todo mundo construído da mesma forma. Não existe tá muito, muito, muito discrepante o que ele tá performando versus o contrato que ele tem. Klay Thompson vindo de 2 contusões sérias, de 2 lesões sérias, com 31 anos, o que pode atrapalhar ele pela carreira dele toda, apesar dele ser talvez discutivelmente o melhor match aí pro Steph Curry, pro estilo de jogo do Steph Curry. Atrapalhando. Pois é. E você tem uma coletânea de jogadores jovens que não estão prontos para jogar no mesmo nível que o Steph Curry joga, que é o nível que é absurdo, que a gente não esperava que ele tivesse. Ele é 2 anos mais velho que o Klay, só que o cara tá jogando em nível de jogo de final o tempo todo, entendeu? Então, assim, e você trouxe um ponto, inclusive, fundamental, né, Flavinho? Porque uma coisa é você fazer isso durante a regular, né? Uma coisa é você ter essa galera, uma coisa é você ter o Gary Payton, né, the second ali, firme e se sentindo seguro para infiltrar no jogo 15 da temporada regular. Outra coisa é quando a bola no finalzinho na mão dele ali, pipocando bola quente na mão dele no final do jogo 3 das semifinais do Oeste. Então, assim, é o que você falou, não tem bola para isso. Ainda.
E Ainda. não é desmerecendo a pessoa, Sim, é só sim. porque o Steph Curry tá em um outro nível. Então, eu botaria a galerinha numa van. Quem é a pessoa, quem é o melhor superestrela que eu consigo com essa galerinha aqui? Me dá e traz essa galera para poder jogar com eles. Ó, você vai pegar Klay Thompson, Draymond Green e mais 2 piques ou mais 2 crianças aqui e você vai me dar esse jogador aqui, porque esse jogador vai poder resolver o problema. E o que você precisa fazer? Eu não tô falando aqui, talvez seja uma discussão até para trade deadline, mas é porque eu acho que esse é um movimento lógico. Você não desperdiça o auge de um jogador como Steph Curry, que é um jogador transcendental, e o Warriors pode draftar 25 anos e não vir um Steph Curry. E digo mais, o Steph Curry, isso acho que não devia ser dúvida para ninguém, mas o Steph Curry é maior do que o Klay Thompson. Então, mesmo no auge, o Steph Curry significa mais. O Steph Curry é o tipo de jogador que traz títulos. Todo o resto, todo mundo é substituível. É a pedra angular, mano. A parada é justamente essa. Então, assim, eu queria te fazer só uma última pergunta, Flavinho, porque é aquilo, pra mim, não tem quem. É quase que um evento cultural, tá? Quando o cara tá ali red hot, né, nesses jogos que a gente comentou aqui em específico contra o Clippers, contra o Hawks e contra o teu e o Bulls também do nosso Mike Zito, que tava aqui no nosso último episódio, aproveitar aqui, forte abraço, fraterno abraço para o Mike Zito, quem não ouviu, escute no episódio 36 do Pads e Regados Podcast com o Mike Zito do C-Red Brasil. Mas a real, Flavinho, é a seguinte, quando o cara tá quente, não tem como, eu particularmente saio de qualquer jogo que esteja passando, pode ser Kings, pode ser o Pacers ali no auge ali, no melhor dos melhores ali do Malcolm Brogdon, não tem condição, você para assistir, é fenomenal a dominância, é fenomenal quando ele arremessa a bola e no segundo seguinte que a bola saiu da mão dele, ele já tem a certeza, e ele olha para alguém na torcida e aponta, sabe? Você vê os jogos por isso, sabe? Então, assim, como você disse, é um privilégio. Ninguém imaginava, depois das lesões no tornozelo, depois de o corpo franzindo demais, ele vai ser explorado nos playoffs, no outro lado da quadra. É uma experiência viver um jogo com o Steph Curry. Eu vivo isso com o irmão dele, que é no melhor estilo aquela propaganda da State Farm com o Cliff Paul, o irmão perdido do Chris Paul, você lembra? Tá ligado? Eu fico feliz em ver o Steph pegando fogo. Quando você vê o Steph, é outra coisa, não é nem o comum. Não é um jogador de basquete, é um acontecimento ali. E também, cara, a gente tem que colocar em perspectiva porque é importante. Eu não sei se eu vou ver algo parecido com o Steph Curry pro resto da minha vida. Então, assim, é muito melhor você não ser hater e aproveitar a grandeza do cara, porque isso que ele tá fazendo, eu não sei se eu vou ver isso de novo, como fã de basquete, eu não sei se eu vou ver isso de novo. E eu gosto muito de jogadores que são absurdos, por exemplo, o Ja Morant, que eu já falei, que eu adoro ver, ele é o cara que eu ligo para ver o League Pass sempre que eu posso, porque o cara é absurdo. Mas Steph Curry é muito diferenciado e eu não sei se a gente vai ver algo parecido, porque o cara vai mudar o jogo para sempre. Já mudou o jogo, né? Mas vai continuar mudando o jogo para sempre. Tu tocou num ponto excelente, cara, vindo de uma pessoa que gastou muito tempo da vida dela querendo detestar o LeBron James. Não vale a pena, cara. Não. Aprecia, tu trouxe um ponto excelente. Aprecia enquanto o cara tá assim, tá? Porque, inclusive, vale a pena ir mais ser papo pra uma outra cerveja. Quando o corpo tá pedindo, quando o pai tempo, né, Chega dá pra aquele cobrar. sinalzinho pra cobrar, já é tarde demais, tá, meu amigo? Então, assim, a gente tá vendo talvez isso acontecer nesse exato momento com o papai Lebrão. Então, assim, é sempre uma boa, um lembrete constante pra gente, né? De aprecia que por enquanto a gente tem a sensação que é um vinho, né? À medida que o tempo passa, vai melhorando, mas a gente sabe que a qualquer momento essa garrafa vai acabar, né, mano?
A real é essa. Isso aí, é uma metáfora, né, pra vida. Mas show, esse é um bom ponto pra gente chegar. Queria que você desse aquele recadinho, Tavinho, pra nossa galera, onde que eles acham os nossos conteúdos. Nosso episódiozinho de hoje, a galera que tá nos ouvindo aí, quem é novo, onde é que eles acham os nossos conteúdos? Opa, se você tá ouvindo esse episódio até aqui, Flavinho, a pessoa já é macaco velho de Pads e Regatas. Então já tá seguindo a gente ali no @Pads e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram. É lá que você vai ver aquele conteúdo que a gente comentou, inclusive aqui no episódio de hoje, como o Netflix and Chill, onde toda sexta-feira você vai ter um evento magnífico ali no nosso Flashback Friday, que inclusive a curadoria tá excepcional, tá? E vem coisa ainda melhor pela frente. Se você também tá no Facebook, meu amigo, no Facebook, ou sua avó tá no Facebook, você quer botar ela pra seguir o Pads e Regatas pra dar aquela moral pra gente, dá uma procurada lá no Pads e Regatas Podcast, tá? Dá uma conferidinha lá, certo? Segue a gente lá, acompanha a gente lá também, que você também vai ter o nosso conteúdo, se você é um grande fã, né, da plataforma. Agora é Meta, né, Flavinho? Agora é Meta? Meta mas ainda é Facebook, né? Meta é o conglomerado, mas ainda é Facebook. Tá. Achei que fosse. E se você tá querendo acompanhar os episódios, você tá querendo dar aquele migué, você tá querendo trabalhar e ouvir o Pads e Regatas ali na miúda, você tá no computador, abre aquela aba anônima, você dá uma procurada no Pads e Regatas Podcast, se inscreve no canal, assina a sinetinha, que toda vez que tiver episódio novo, você vai ser comunicado. E aí, né, só dá aquele play maroto, né, meu amigo? E se você tá querendo falar com a gente, trocar aquela ideia, daquela mensagem mais expressa, Flavinho, nosso e-mail, né, meu irmão? No padsregatas@gmail.com. Muito que bem. Fiquem ligados. 2 Minute Drill na sequência. Aquele abraço. Peace. Por diversos momentos no episódio dessa semana e também off the record, eu queria chegar pro Flavinho e fazer a seguinte pergunta: será que os nossos olhos estão vendo o melhor Steph Curry até então? E aí, 2 segundos depois eu pensei, Otávio, que imbecilidade é essa que você tá falando? Que bobajada é essa? Você se lembra que há pouco mais de 5 anos atrás esse cara teve um feito histórico? E aí eu parei pra pensar, peraí, não é a primeira vez que a gente pega os números do Curry de uma temporada atual e quer comparar com a dessa temporada do feito histórico. Foi assim ano passado, tá sendo assim esse ano. Mas no final das contas, não tem como a gente terminar esse episódio do Pads e Regatas Podcast sem fazer essa referência, essa deferência e retornar no 2 Minute Drill à noite do 10 de maio de 2016, quando Steph Curry se tornou o primeiro e único, até então, jogador da NBA a ser congratulado como Most Valuable Player de maneira unânime. Pois é. Eu podia chegar aqui e cuspir para vocês a statline do Curry no ano do MVP unânime. Mas eu acho que nem isso é o bastante para mensurarmos o tamanho daquela temporada para ele. O que ele fez por ele e pelo próprio basquete. E é legal a gente pensar aqui, já que a gente não vai trabalhar com números, vamos aqui trabalhar com comparações. Às vezes que a gente esteve mais próximo de um MVP unânime, quem chegou mais próximo da unanimidade foram Shaquille O'Neal em 99, 2000, quando de fato ele era a grande potência, a grande powerhouse da NBA. E o LeBron James em 2012, 2013. Sempre bom lembrar aqui que o Shaq ficou um votinho aí de MVP, que foi pro Allen Iverson, o MVP do ano seguinte. Só fazendo essa pequena deferência, vocês sabem que eu sou clubista. Mas o ponto aqui é o seguinte, por mais que a gente pensasse, peraí, não é a primeira vez que o Steph tá sendo MVP. O que isso tem de diferente do outro ano? Apesar da gente estar falando do Steph MVP, no final das contas, aquele é o momento que você tem a maior validação, o maior grau de validação de um jogador. Porque no final das contas, o Steph MVP foi questionado pelo próprio James Harden, rival de Conferência Oeste. Se você for se lembrar, o James Harden soltou para NBA.com, peraí, eu sou o melhor jogador da liga. Eu não quero tirar nada do Steph Curry, mas eu sinto que eu mereci esse prêmio de Most Valuable Player. E aí chega a ser até um pouco ridículo a gente pensar nesse pleito do James Harden quando a gente pensa na corrida do Steph para o título. Quando a gente pensa no Steph abraçado com Larry O'Brien. Mas lembre-se, MVPs consideram apenas a temporada regular. Então tudo bem.
Vamos lá, vamos botar essa mácula, se é o que podemos chamar de mácula, no MVP de 2014 e 2015. Peraí. O Steph também foi campeão, então esse é o maior momento de validação, não é? Se você também for forçar um pouquinho essa memória, você vai se lembrar que, não, no final das contas, apesar do Steph estar ali abraçado com Larry O'Brien, ele, no final das contas, não comandou os leads jornalísticos. O que comandava mesmo os leads jornalísticos até a conclusão das finais da NBA de 2014 e 2015 era a Death Lineup. Era o Warriors como um conjunto. Aquele foi um feito coletivo, mais coletivo do que o do próprio Steph Curry. Então, sim, quando a gente está falando do MVP unânime de 2015 e 2016, quando a gente está falando do Steph, que lidera o Warriors numa corrida de 24 jogos sem derrota para começar a temporada, quando a gente está falando de uma conclusão de temporada na qual eles quebram um dos recordes que até então era inquebrável para a maioria dos torcedores, eu estou falando aqui do recorde do Chicago Bulls de 95-96, com 72 vitórias e 10 derrotas. Quando o Steph quebra isso, quando o Steph se torna o líder e o melhor jogador do melhor time da história da temporada regular da NBA, bem, peraí. Aqui ele está cunhando um lugar especial na história. Para mim, aquele é o momento definidor da carreira do Steph Curry. Porque no final das contas, aquele é o momento que ele está mandando uma mensagem pro mundo. Você pode não gostar dele. Você pode não querer reconhecê-lo como. Você pode dizer que ele é um dos maiores arremessadores e ponto. Mas não. Steph Curry é um dos melhores jogadores a jogarem o jogo. E o que ele entregou naquela temporada ressoa tanto e de maneira tão forte que nenhum dos votantes conseguiu justificar um voto contra ele. Talvez esse seja um dos maiores feitos individuais da história do esporte. Eu não sei se vai acontecer de novo na NBA. Mas o que importa aqui é que no final das contas o Steph Curry virou algo muito maior até mesmo do que o próprio jogo. Ele não estava só se tornando um dos maiores da história do jogo. Ele estava mudando o jogo. Você sabe do que eu estou falando aqui. E se você não sabe, bem, me faz um favor. E te faz um favor. Entra aí na sua plataforma de vídeos favorito. Se for YouTube, não deixa de se inscrever no canal do Pads e Regatas Podcast. Mas dá uma olhadinha nos highlights. Dá uma olhadinha. E se você tiver tempo, tenta ver os compactos dos jogos. Porque aí você vai conseguir compreender que em 2015, 2016, Steph Curry deixou de ser um jogador de basquete para se transformar num fenômeno cultural. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não e compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.